E aí, gente, tudo bem com vocês? Já vai curtindo aqui esse vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Gente, sinto a necessidade de sentar aqui e conversar com vocês, até para explicar algumas coisas para as pessoas que ficam um pouco, às vezes, meio perdidas aí na minha história. Como eu percebi que a Neuza estava meio perdida aí na minha história. Gente, um dia que eu fui contar uma história aí de alguns dos meus ex, e ela falou assim que o meu mesmo ex lá de Santa Catarina era o que me batia, que o que me bateu e não tem nada disso, gente. Até porque que com o meu ex lá de Santa Catarina, nós dois, um batia no outro às vezes. Enfim, mas o cara que eu apanhei, ele é aqui da minha cidade mesmo, viu? De Frutal. Inclusive, ele tem a ver com o meu ex de Santa Catarina, que eu tanto falo com vocês. Vocês vão entender a história agora, porque no meu último vídeo, antepenúltimo vídeo, eu comentei com vocês assim, que minha mãe falou, né, que minha mãe e minha amiga, que o meu ex lá de Santa Catarina pode ter feito esse outro rapaz aqui da minha cidade se aproximar de mim como forma de vingança. E minha amiga também aqui falou assim, que depois que eu falei pra ele que eu não sentia, que eu ficava com ele pensando em outro, ele deve ter querido se vingar de mim de alguma forma anos depois, né? Como se fosse uma vingança mesmo. Então, agora vocês vão entender a história que eu vou contar pra vocês. Porque este cara que eu fiquei e depois falei pro meu ex de Santa Catarina que eu ficava com ele pensando no outro, que eu já tinha acabado de ficar. Ah, mas por que você ficou com o outro então? Porque eu já tava cansado já do meu ex lá de Santa Catarina me largar 8, 9 vezes, entendeu? E eu queria conhecer uma outra pessoa diferente na minha vida, assim. Aí fiquei com esse cara. Esse cara que eu fiquei com ele, logo em seguida, assim, eu só fiz sexo oral com ele. Eu gostei demais dele, porque o que mais me chamou a atenção, ele fazia tudo que eu pedia pra ele. Ele era mototaxista, fazia tudo que eu pedia pra ele. Aí ele ia lá em casa também arrumar tudo minhas coisas. Ele foi lá em casa, o dia que eu fiquei com ele foi lá em casa arrumar um chuveiro que eu tinha. Aí arrumou meu chuveiro. Depois eu morava numa casinha bem assim, chechelenta, que as telhas ficavam estragando. Ele subia em cima do telhado pra arrumar as telhas. Eu pagava ele. Pagava pra ele fazer isso pra mim, mas ele ia lá e fazia tudo. Ele fazia tudo, gente, que eu pedia. Tudo que eu pedia, mesmo ele sendo um mototaxista. Então, eu me apaixonei por esse cara, entendeu? E daí ele ainda curtia, às vezes, assim, ficar comigo. Só que aí eu só fiz sexo oral com ele. Eu não cheguei assim nas vias de fato, não. Porque como ele foi lá em casa arrumar meu chuveiro estava estragado. Aí eu estava cabeludo. E eu não gosto de ficar muito cabeludo, entendeu, gente? Aí eu fiquei com vergonha de tirar a roupa pra ele. Aí eu não teve penetração com ele, não. Foi só sexo oral mesmo. Depois eu fiquei enrolando ele. Que eu queria fazer ele se apaixonar por mim. Também fui bem erradinho com isso. Eu deveria já ter ido pros finalmente, era naquele dia ali mesmo. Aí eu peguei e falei isso pro meu ex lá de Santa Catarina. Talvez seja isso que ele deve ter ficado com raiva de mim, querendo se vingar de mim nos tempos atuais, né? Então daí, este cara aí, que eu falei pra vocês, que eu fiquei com meu ex pensando, que eu ficava com meu ex pensando nele, logo em seguida, cada vez mais eu tava mais apaixonado por ele, mais apaixonado. E daí, até ele parar de ser mototaxista, parou de ser mototaxista, acabou, né? E daí desapareceu. Como eu já estava muito apaixonado por ele, eu fui atrás dele. Depois fiquei sabendo que ele estava trabalhando em outro lugar. Aí o lugar eu ia lá bastante também, aproveitei isso. Depois, sabe o que eu fiz? Eu fui atrás de contato com a da mãe dele, que eu fiquei sabendo que fulano de tal era a mãe dele, entendeu? Inclusive, quem me contou que ele era filho da fulana de tal que ia casar era essa mesma minha amiga que acabou de falar aí pra mim que o meu ex lá de Santa Catarina queria se vingar de mim de alguma forma, por isso que ele encontrou o rapaz aqui. Essa minha amiga chama Wills, ela é muito sensata e ela sempre me fala as coisas assim que eu não percebo, entendeu? Então, gente, ela mesma que me falou, né, que a fulana de tal ia casar com ia ser ia casar, enfim, que o filho dela, quer ver? Que a mãe dele ia se casar com outro fulano de tal, né? Aí, gente, enfim, eu fui fazer amizade com essa minha sogra, que não era sogra nem nada. Eu até, inclusive, depois falei pra ela, né? Falei assim, ó, a senhora quer saber de uma coisa? Eu sou apaixonada pelo filho da senhora. E ela depois foi trabalhar de secretária no mototáxi, que eu morava na casa do fundo e ela ia trabalhar de mototáxi. Então, gente,
Aí eu comecei assim, sorrateiramente, dar presentinho pra ela, fazer essas coisas assim, tudo. Por quê? Porque nessa época aí eu não queria nem saber da amizade dela, não. Eu queria era que ela me falasse as coisas do filho dela. Eu fui bem baixinho aí nesse quesito, entendeu? Então eu fui fazendo tudo isso assim, ó, porque não por ela, mas pra saber do filho dela, né? Aí rapidinho, eu já estava dentro da família dele. Gente, dentro da família dele. Consegui entrar dentro da família dele. Que daí eu já tinha feito amizade com a mãe dele, desse menino que eu tinha feito sexo oral com ele. E ela me colocou lá dentro da família dela. E inclusive ela gostava muito de mim assim. E eu também depois aprendi com o tempo a gostar muito dela. E ela já até apareceu aqui no canal. Só que hoje em dia a gente não se fala mais não. Enfim, gente. Aí os tempos se passaram depois e esse menino saiu lá desse emprego que ele tava e voltou pro mototáxi de novo. Aí, gente, nessa altura do campeonato, ele já sabia que eu já tinha me tornado amigo da mãe dele, depois da irmã dele, um monte de coisa, porque eu praticamente já tinha entrado dentro da família já, né? Consegui isso tudo sozinho, com a minha audácia, audaciosa. Aí, gente, esse menino ainda ficava assim, ó, tentando conversar comigo de alguma forma. Ele queria me dar carona e eu não aceitava, justamente que era para cortar assim a minha relação com ele, que eu já tinha percebido que não ia rolar nada assim mais com a gente. E nessa altura do campeonato, eu já gostava mais da mãe dele do que dele, entendeu? Aí, depois tempo vai, tempo vem, tempo vai, tempo vem. O que eu fiz? Eu ainda tentei me aproximar da esposa dele, que ele era casado, gente. É casado. Aí, ele não gostou não, lógico, né? E achou bem ruim comigo. Eu tinha um amigo lá de São José do Rio Preto, que ele ficava falando assim pra mim: Ê, bicha, esse cara vai te bater, esse cara vai te bater, esse cara vai te bater, você vai apanhar desse cara. E eu nem tinha um, porque eu nem acreditava, né, gente? Porque geralmente os homens casados fazem isso com as bichas que se apaixonam por eles, né? Infelizmente, isso é normal. Mas eu não acreditava que isso fosse acontecer comigo, não, né? Um dia, gente, e ele largava dessa mulher dele e sempre voltava com essa mulher dele. Largava, voltava, largava, voltava. Um dia, do nada, ele chegou lá no meu serviço. Só que nesse dia, eu já estava há muito tempo sem conversar com a mãe dele. Então eu não esperava que ele fosse fazer alguma coisa assim comigo, entendeu? Aí, e ele foi trabalhar com um mototáxi que era em frente à minha casa, que eu já tinha me mudado. Nesse mesmo mototáxi onde a mãe dele era secretária. Só que nessa época a mãe dele já tinha saído também. Então, gente, ele chegou lá e falando assim pra mim: Ei, Fiorella, tem que falar com você depois, viu? Aí eu falei assim, tá, né? Aí pensei que ele ia querer ficar comigo ou alguma coisa assim. Deu o horário de ir pro almoço, que eu tava em horário diferente. Fui pro lago caminhar. Gente, que esse menino me viu no lago caminhando, desceu dessa moto e veio gritando assim pra cima de mim, gritando pra cima de mim, que ia me dar um aviso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e começou a conversar comigo, né, gritando assim, falando as coisas pra mim assim na minha cara. E vocês pensam que eu abaixei? Não, eu não abaixei não. Eu conversei com ele da mesma forma que ele ficava conversando comigo e ele gritava comigo, e eu gritava com ele, gritava comigo, gritava com ele. Aí ele falando assim, que a mãe dele, que ele ia ficar muito tempo sem conversar assim com a mãe dele, entendeu? Por minha causa. Aí eu falei assim, não, por minha causa não. Por minha causa não, porque eu já tava muitos dias sem conversar com a mãe dele, entendeu? Aí ele queria, falando assim, pra mim, querendo me julgar, assim, me culpar, entendeu? Aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Ele foi, assim, que eu cheguei assim, bem pertinho dele pra enfrentar ele. Aí deixei ele morrendo de raiva, né? E ele foi e me deu um tapa assim na minha cara. Mas sabe assim, ó, ele me deu um tapa na cara assim mesmo, gente. O tapa mais parecia um soco. Parecia que ele tava com alguma coisa ali na mão, sabe? Aí montou nessa moto, foi embora e eu sentei no meio-fio lá e fiquei lá sentado no meio-fio. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Parecia uma cena assim de novela, entendeu? Uma cena de novela assim mesmo. Porque, nossa, fiquei desorientadinho, né? Desorientadinho. O cara que eu gostava tinha acabado de me bater ali, né? E falou assim que isso era só praticamente assim um aviso. Que se eu quisesse chamar na polícia, fazer alguma coisa assim, eu podia fazer, mas que ele ia acabar com a minha vida, né? Ele ia acabar com a minha vida se eu não saísse da vida dele, da família dele, não. Aí me proibiu de conversar com a mãe dele, com a irmã dele, com a tia dele. Falou lá até o nome da tia dele, que eu nem sabia que a tia dele tinha esse nome. E para aí, né? Gente,
Fui pra casa assim, parecendo que o meu mundo realmente assim tinha acabado, entendeu? Porque nas últimas vezes ele mexia comigo e eu não dava muita atenção, então eu não pensei que isso fosse acontecer, entendeu? Porque nessa altura do campeonato eu já queria era amigo da mãe dele e não dele. Aí, gente, a gente se afastou, lógico, né? Quando esse cara passava por mim assim, parecia assim que o chão que saía fogo assim do chão. Eu sentia um ódio dele, um rancor, um ódio, queria me vingar dele de alguma forma, entendeu? Me vingar. Mas eu já tinha até falado pra mulher dele já que eu gostava dele, entendeu? Então, eu apanhei assim por uma consequência, entendeu? Eu fui longe demais assim com essa história, gente. Mas enfim, e eu não acreditava eu fui pra casa depois e chorei muito. Eu não acreditava que ele tinha feito isso comigo, entendeu? Porque desde o início ele se mostrou ser um rapazinho assim tão diferente comigo. Ele foi tão assim especial pra mim que eu pensei que ele era diferente dos outros caras, entendeu? Só que não, ele foi igual os outros caras. O tempo se passou, aí eu vim aqui pra essa casinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Nunca mais falei com ele e me afastei assim total da família dele, certo? Da mãe dele, da irmã dele, de todo mundo, porque eu também fiquei com medo dele me matar. Ele é guarda, né? Trabalha com revólver, então eu pensei que ele fosse me matar, né? Qualquer coisa que eu fizesse ali, ele ia me matar, porque ele já tinha me deixado avisado que ele ia acabar com a minha vida, entendeu? Aí fiquei um pouco assim com medo. Então, num domingo, assim, anos depois, eu estava aqui nessa casa já, assistindo televisão, apareceu um comentário dele, né? Aí eu fiquei assim, em choque, né, gente? Gente, o cara que me bateu tá aqui no meu vídeo comentando. Aí, né, falando assim, me dando os parabéns pelo vídeo, né? Porque eu fiz um vídeo falando de mototáxi, e vocês lembram que ele era mototáxi, né? Então calhou dele assistir esse vídeo, né? Que até o patrão dele passou o vídeo pra ele assistir. Só que eu não tenho nada a ver com isso, não, viu, gente? Eu, inclusive, cortei relações com todo mundo da família e com ele também. Aí eu pensava que esse menino me odiava, né? Pensei que ele continuava me odiando. Só que não, né, gente? O tempo já tinha passado já, né? E eu até, a hora que eu vi a foto assim, porque o perfil dele ainda tinha foto no comentário, né? Pensei assim, gente, olha só quem que tá comentando isso aqui, meu Deus do céu. Quase não tava acreditando que era ele, entendeu? Meu coração disparou, vixe, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu assim na minha cabeça, né? Passou um filme na minha cabeça ali, né? Porque naquela altura do campeonato ele já deveria ter percebido que eu não tava tão errado assim. Ele também teve a parte de culpa dele, entendeu, gente? Então, gente, depois chamei ele pra fazer uma corrida e a gente começou a conversar de novo. Aí nessa hora ele pegou e falou assim pra mim que até ficou com medo de comentar o meu vídeo, porque não sabia da reação que eu ia ter, entendeu? Aí eu falei assim, não, de boa. Eu nem acreditei que fosse você mesmo que tivesse escrevido um comentário assim pra mim. Aí ele pegou e falou que foi. Aí depois, eu tava em cima da moto dele também, que eu também chamei ele voltou pra trabalhar de mototáxi. Chamei ele depois pra fazer umas corridas pra mim, aí eu falei assim, ah, não acredito que eu tô em cima da sua moto de novo. Aí ele falou assim, nem eu, pensei que eu nunca mais fosse te carregar, certo? A gente conversou mais algumas vezes. Depois, quando eu fui trabalhar lá no outro hotel, eu chamava ele várias vezes, ele me ligava também pra ir me buscar, assim, só eu como cliente dele mesmo, nenhum outro tipo de relação assim desse jeito, viu, gente? E a mãe dele sempre falava assim pra ele que o que eu mais queria era ser amigo dele. Só que não era tão isso, eu queria outras coisas com ele também, entendeu? E eu chamava até ela de sogra, gente. Aí, depois, o tempo foi passando, acabou a minha raiva dele, entendeu? E depois, quando eu chamava ele pra vir me buscar de novo, ele falava assim pra mim que eu era uma pessoa muito boa. Depois de tudo que ele já tinha feito comigo, de até ter me batido assim, né? Eu ainda chamasse ele pra fazer corrida, essas coisas tudo, entendeu, gente? Só, gente, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu perdoei ele. Perdoei. Não que ele precisasse assim do meu perdão ou de alguma coisa assim desse jeito, gente. Não, mas simplesmente porque eu tenho que tocar o barco da minha vida pra frente, tenho que seguir minha vida pra frente. Não podia assim deixar assim o rancor e o ódio ficar tomando conta do meu coração como estava tomando. Então, eu desculpei ele, perdoei ele, enfim, dele sim. Aí eu percebi depois que eu realmente assim sinto um carinho por ele, mas é um carinho assim de amigo. Eu quero ver ele bem, quero que ele esteja bem. Aí eu já fiz amizade de novo com a irmã dele, entendeu? E tem vezes assim que eu fico com saudade dele. Só que não é saudade assim de relacionamento ou pra mim ter alguma coisa com ele assim, não. É porque
O meu santo com o dele, assim, bate, entendeu, gente? Eu gosto do jeitinho dele. Ele é um tipo de homem, assim, que é um exemplo pra mim. Ele é homem mesmo, ele não é, assim, homossexual. Homossexual igual eu, entendeu, gente? Então, hoje em dia eu percebo que eu realmente, assim, gosto dele, só que como amigo, entendeu? E às vezes eu sinto saudade, assim, dele como amigo. Amigo. Aí ele passou por mim assim esses dias, ele passa por mim de novo, buzina, conversa comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esses dias eu tinha até o WhatsApp dele, só que daí achei demais, aí mudei de número, aí não tenho mais o número dele. Esses dias tava com saudade dele, aí a irmã dele posta foto dele, eu vou lá ver as fotos que a irmã dele posta, entendeu? Mas é só isso, é uma relação assim mesmo de amizade, amizade assim real mesmo. Então, gente, eu queria assim falar assim com esse vídeo que o meu caso, eu perdoei ele, não tô falando aí pra vocês do outro lado que me assiste, que é pra você, se você estiver passando por alguma situação aí dos outros te batendo aí na sua casa, pra você perdoar também não, porque existem casos e casos, pra cada cabeça uma sentença. Tô contando pra vocês o que aconteceu comigo e como eu perdoei o cara que me bateu. Até porque, né, gente, eu também fui bem culpado por toda essa situação que eu mesmo me coloquei, entendeu? Então, eu estou falando aí pra vocês que eu desculpei, eu perdoei a pessoa que me bateu e hoje em dia nós temos um relacionamento assim até que ok. Relacionamento no sentido assim de amizade. Nada de uma coisa assim a ver com outra, nada de uma coisa assim mais forte do que isso, entendeu, gente? Até porque eu já me coloquei no meu lugar mesmo, já entendi tudo. Da mulher dele, ele não vai largar mesmo, e eu nem faço questão disso, porque ele tem 3 filhos, que é essa esposa dele, entendeu? Eu já me coloco no meu lugar assim. O que eu gosto, gente, de ver, eu gosto de ficar vendo ele assim pra saber que ele está bem, porque eu já gostei bastante dele. Então eu apenas gosto de ficar vendo ele, mas ele lá e eu aqui, nenhuma coisa a mais do que isso, entendeu, gente? Então, tô gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês que o cara que me bateu, ele é um outro cara diferente de todos os meus ex, tá? E que inacreditavelmente, hoje em dia, depois de anos, eu tenho um bom relacionamento com ele, mas que ele é uma outra pessoa. Tá? Não, ele não se encaixa assim em ex meu ou alguma coisa assim. Não, ele é um cara hétero à parte. Só que vocês aí que estão aí, se você estiver apanhando aí na sua casa passando por alguma coisa assim, você não pode aceitar esse tipo de coisa e nem fazer assim as coisas que eu fiz, porque são histórias assim diferentes, entendeu? Eu não estou aí na sua casa, não sei da sua situação. E se você for mulher, nunca você pode aceitar ficar apanhando de homem, esse tipo de coisa. Não pode mesmo, entendeu? Tô contando pra vocês a minha história e falando pra vocês que eu perdoei o cara que me bateu. Mas no quesito assim, sou eu e porque eu também fui culpado disso. Sabe aquela música da Vanessa Culpado? Então, eu fui culpado disso, entendeu, gente? E agora o tempo se passou, toquei minha vida pra frente, abri meu coração novamente para outras pessoas, entendeu? Tanto abri que vocês viram, né, que eu tava apaixonado aí pelo outro rapazinho, né, que vocês sabem, não preciso nem de falar o nome aqui dele. Enfim, gente, só que daí é uma outra história. Aí o meu ex lá de Santa Catarina já tinha me largado e depois ele se envolveu com uma mulher, engravidou uma mulher. Depois desse meu ex lá de Santa Catarina, encontrei com esse rapaz aí que depois até me bateu. Depois disso, eu fiquei sem absolutamente ninguém. Depois, em 2018, eu namorei um cara que era bem assim perigoso mesmo, né? E depois, calhou de acontecer com esse agora em 2019, que vocês sabem aí da história bem de cabo a rabo, não preciso eu ficar repetindo aqui novamente para vocês. Certo, gente? Então é isso. Então, é, eu sei que é bem difícil de falar assim pra vocês, gente, mas a gente tem que perdoar o nosso semelhante, né? Tem que perdoar independente assim de qualquer coisa, pra gente se sentir bem, não pelo outro, gente, por você, entendeu? Pra você conseguir tocar a sua vida pra frente, né? Praticar o perdão. Enfim, às vezes é difícil, mas eu tento, entendeu? E assim eu perdoei aquele cara que me bateu, gente. É isso. Curte o vídeo pra mim se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Ó o outro ali, ó.